De volta com o CBN Maceió para a gente tratar sobre um assunto que vai, não vai, a gente tem que conversar com ele. E sobre ele, algumas personalidades, muitas vezes, trazem esse assunto de volta. Alguém que seja por uma fatalidade, um acidente, ou mesmo uma outra causa, chega até uma situação onde o laudo médico mostra morte encefálica. Um pouco mais adiante, alguém que fora vítima de uma violência, né, um tiro ou algo nesse sentido, que também te leve a essa mesma condição. Mas o que é que vem a ser morte encefálica? É possível voltar da morte encefálica? O que é que de fato morre primeiro, o cérebro ou o coração? Morrendo o cérebro, o coração estando ainda em movimento, significa dizer que eu estou vivo, vou permanecer vivo, vou voltar ao seio familiar, aos amigos. Olha, a gente vai tentar desvendar toda essa situação a partir de agora, porque me encontro aqui com um dos mais respeitáveis médicos na seara da neurologia, o médico neurologista Dr. Fernando Gameleira, e vamos tentar aqui trazer um pouco de luz a tantas perguntas e talvez sem as respostas corretas. Tem muito fake, tem muito mito na morte encefálica. A gente vai tentar desvendar alguns a partir de agora. Doutor Fernando, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias. Muito obrigado por mais esse convite. Morte encefálica é igual à morte. É a morte do indivíduo, a morte da pessoa. Não é o cérebro parar de funcionar de modo irreversível. É ele morrer e começar a se desintegrar. Portanto, não existe nenhuma margem de erro para esse diagnóstico. É um caso ímpar na medicina, porque todos os outros diagnósticos têm um diagnóstico diferencial. Esse não tem. Esse é um diagnóstico de certeza absoluta. Então, morte encefálica é morte. Sim, porque o mecanismo é muito simples. A cabeça da gente é uma caixa óssea, ela não é distensível. E quando acontece a morte encefálica, a pressão dentro da cabeça é maior do que a pressão no sangue, seja lá qual for o mecanismo. Então, não subindo sangue, não havendo irrigação dos tecidos, o tecido morre no máximo em 10 minutos. Por isso que esse diagnóstico, apesar de tão trágico, é tão simples de ser feito. E por isso que ele não tem margem de erro. Nós temos um protocolo, a medicina criou um protocolo, isso depende só de uma especialidade médica, tem mais gente envolvida. Como é que é isso, doutor? Esse protocolo é feito porque, apesar da simplicidade do diagnóstico, a responsabilidade é óbvia. Então, a gente não pode se basear somente em olhar para a pessoa e dizer, aqui já é um cadáver. A gente tem que ter medidas objetivas. Mas essas medidas se baseiam em observações muito simples. Então, a primeira de todas é que a pessoa não pode ter nenhum reflexo que seja mediado pelo encéfalo, pela parte mais primitiva do encéfalo, que é o tronco encefálico. A segunda é que, já fazendo parte desse conceito, a pessoa não pode estar respirando espontaneamente. Se você desconectar ela do ventilador mecânico, ela para de respirar. E a terceira é que isso, em algumas horas, eventualmente em alguns dias ou até semanas, pode acontecer de modo independente do funcionamento da espinha, da medula espinhal. Ou seja, a pessoa pode estar com o encéfalo morto, mas ainda ter alguns reflexos da medula. E isso dá origem a muita confusão, porque se você pesquisa um reflexo e a pessoa, por exemplo, puxa a perna, a gente tenderia a dizer que a pessoa está viva, mas ela está morta. E mesmo assim, isso é muito incomum. Na imensa maioria das vezes, a morte encefálica acontece concomitantemente à morte da espinha. E aí a pessoa passa a ter o funcionamento dos outros órgãos com o cérebro, com o encéfalo morto. E com o passar do tempo, a homeostase, que é o funcionamento do restante do organismo, começa a se prejudicar, a pressão arterial fica muito baixa e a pessoa tem o restante da morte do corpo, que a gente chama de morte somática. Portanto, a chance de uma pessoa em morte encefálica ser
revertida a situação e ela voltar a viver, é a mesma chance que uma pessoa já dentro do caixão ou até enterrada tem de voltar a viver, ou seja, dentro da ciência é uma chance de 0. Isso só poderia acontecer em um milagre, mas a gente não leva em conta isso, porque senão nem mesmo a morte somática seria considerada. Agora, doutor Fernando Gameleira, existe um médico numa especialidade específica, é o neurologista que deve dar esse diagnóstico, é um outro médico, qualquer médico plantonista daquele momento pode dar esse diagnóstico? Em tese, qualquer médico pode, mas na prática quem dá esse diagnóstico são os neurologistas e os intensivistas, que são os médicos da UTI. Confirmada clinicamente a morte encefálica, ainda tem um diagnóstico a mais para reforçar, que é o diagnóstico por um exame complementar. Esses exames complementares, idealmente, são os exames que mostram a ausência de fluxo sanguíneo cerebral. Portanto, na nossa legislação, e eu considero correto, a gente deve ter mais essa margem de segurança e confirmar com um desses exames. Doutor Fernando, quanto tempo leva o coração funcionando após a morte cerebral? Se a pessoa não estiver num aparelho de respiração mecânica, demora poucos minutos, porque a pessoa para de respirar, para de ter a troca gasosa de oxigênio e o coração não suporta mais do que alguns minutos. Mas esse diagnóstico da morte encefálica, isoladamente, sem ter a morte somática concomitante, ele só é feito nas pessoas que estão em terapia intensiva, que já estão entubadas. Agora, doutor Fernando, o que é que nos leva à morte encefálica? São várias as causas? São só traumas que chegam até essa condição ou a gente tem outras condições que podem nos levar à morte encefálica? Essa pergunta é essencial, Elias, porque uma das exigências para o diagnóstico de morte encefálica é que a causa da morte seja conhecida. Se não se souber a causa da morte, não se pode falar nesse diagnóstico, porque, por exemplo, existem algumas situações que podem mimetizar o exame físico da morte encefálica sem ser. Por exemplo, nos países de clima muito frio, a pessoa em hipotermia profunda pode ter a abolição dos reflexos do tronco cerebral, pode ter a abolição dos reflexos do tronco cerebral sem estar em morte encefálica. A pessoa, por exemplo, que tem a síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome em que uma parte do arco reflexo é abolida, ela pode não ter esses reflexos do tronco por causa da síndrome de Guillain-Barré. Mas uma vez que o diagnóstico é bem estabelecido, o diagnóstico causal, a gente pode afastar essas possibilidades. E mesmo nessas possibilidades, se for feito o exame que mostra o fluxo sanguíneo encefálico, esse fluxo permanecerá. Portanto, não tem margem de erro, mesmo que você não saiba a causa. Se você fizer um exame de fluxo sanguíneo cerebral e permanecer o fluxo, você já exclui completamente a morte encefálica, porque, como eu falei, na morte encefálica, a pressão dentro da cabeça é maior do que a pressão no sangue e, portanto, a ausência de fluxo sanguíneo encefálico. Então, os AVCs podem nos levar a essa condição, entre outras condições, não é, doutor? A causa mais comum são os traumatismos de crânio. Traumatismo por acidente de trânsito, por arma de fogo, como houve recentemente, por AVCs, principalmente AVCs hemorrágicos, mas existe uma série de outras situações que podem provocar essa morte encefálica, mas a gente precisa conhecer a causa para poder estabelecer esse diagnóstico. Olha só, há uma pergunta aqui do nosso ouvinte, doutor Fernando, e diz respeito ao estado de coma. Coma e morte cerebral são coisas diferentes? Morte encefálica é o estágio mais profundo do coma. É o chamado coma aperceptivo. Portanto, o estado de coma por si só não quer dizer que é morte encefálica. Morte encefálica é o ápice desse estado. E é muito importante não confundir com o estado de coma, pura e simplesmente, mas principalmente não confundir com o estado vegetativo.
Estado vegetativo, a pessoa tem o contrário do coma. Ela mantém as funções vegetativas, como a pressão arterial e a respiração, mantém também a temperatura, mas ela não tem a vida de relação, a vida consciente com o ambiente e com as outras pessoas. Mas isso, de forma alguma, é morte encefálica. Bem, naturalmente, não chegando a essa condição de morte encefálica, mas pessoas que são acometidas de traumas no cérebro. Como é que a ciência tem trabalhado isso hoje, doutor? A gente já tem procedimentos novos, diferentes do que era feito no passado, drogas que, de uma certa forma, possam nos ajudar a regenerar ou pelo menos estancar, parar a degradação do tecido. Como é que é isso hoje, doutor? Os avanços nessa área são formidáveis, tanto em termos de novas drogas que têm uma ação protetora do encéfalo, como nas medidas de cuidados intensivos por si só, principalmente na ventilação mecânica. Mas o objetivo principal do tratamento do estado de coma é evitar que a pressão intracraniana se eleve a níveis superiores à pressão arterial. É uma questão de ganhar tempo. Se a terapia intensiva conseguir ganhar tempo, independentemente da causa, a gente pode se dizer que vai conseguir evitar que o estado de coma progrida até o estado da morte encefálica. Hoje já é muito melhor esse resultado do que era, por exemplo, há 20 ou 30 anos atrás. Eu fico imaginando porque algumas atividades que muita gente acredita ser, e são, né, do nosso ponto de vista atual, recreativas, elas impõem impactos ao cérebro. Imagina um jogozinho de futebol. O sujeito que está cobrando uma falta e quem está na barreira tira com a cabeça, ou leva uma bolada no susto, ou mesmo choque entre cabeças. O cérebro continua em evolução e se protegendo do ponto de vista da sua evolução dessas coisas que aparentemente são recreativas, doutor? Essa observação é muito importante, porque em linhas gerais a gente pode dizer que o cérebro não foi feito para levar pancada. Então, os esportes que impõem pancadas repetitivas ou pancadas muito fortes, no caso de pancadas repetitivas, o melhor exemplo é o futebol. No caso de pancadas muito fortes, o melhor exemplo é o boxe, por exemplo. Isso, essas duas situações devem ser modificadas, no meu modo de entender, do ponto de vista da legislação. Por exemplo, eu acho que o futebol é um esporte maravilhoso, mas as cabeçadas deveriam ser proibidas. Da mesma forma que o boxe, da maneira como é feito, com o contato intenso, corpo a corpo, deveria também ser modificado. Porque uma coisa é você ter 20 anos e ter esse tipo de pancadas, a outra coisa é você, quando chegar aos 60 anos. E aí você vai colher os resultados dessa exposição desnecessária aos traumatismos fortes e repetitivos na cabeça. Mas isso tem a ver com o prognóstico do funcionamento do cérebro. Não tem a ver em si diretamente com a morte encefálica, exceto quando a pancada é tão violenta que provoca um edema, quer dizer, um inchaço do cérebro difuso ou um coágulo agudo dentro do cérebro, porque essa situação, sim, pode evoluir rapidamente para a morte encefálica. Bem, doutor Fernando Gameleira, antes de mais nada eu quero agradecer a sua participação, os esclarecimentos. Gente, vamos trocar essa história de o cérebro parou, o cérebro morreu, e com ele a vida foi junto. E talvez esse seja o tempo necessário para que a família possa absorver o choque e, ao mesmo tempo, já ficar mais suscetível à doação desses órgãos. Tem muita gente que não precisa ir agora. Por conta da falta desses órgãos, terminam indo. Mas poderiam ficar mais entre nós. Olha quantas famílias você poderia confortar com o coração, com o fígado, com rins,
e com tantos outros órgãos que são passíveis de doação e de transplante, de modo que ele poderia, ou ela poderia, estar vivendo em várias famílias, em várias vidas ao mesmo tempo, e você ganha e amplia a família, né? Porque as famílias daqueles que recebem ficam extremamente agradecidas, não tem como. Doutor Fernando, é sempre um prazer tê-lo aqui, um ótimo dia. Obrigado, Elias, bom dia a todos. Doutor Fernando Gameleira é médico neurologista.